Boa noite, meu querido. Como está teu coração hoje? Tá tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto e gostaria que vocês abrissem comigo. Ele está lá em 2 Coríntios 12, do versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Amém? Todos acharam? E a palavra de Deus nos fala o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então estou forte. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, tenha, Senhor, livre acesso a cada coração aqui. Nós nos colocamos diante de Ti porque precisamos, Pai, do Seu socorro, porque precisamos do Seu olhar e da Sua graça, Pai. Eu me anulo completamente, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração e que cada um possa sair daqui renovado pelo Teu Espírito, possa sair daqui fortificado com um novo ânimo para prosseguir, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te rendemos todo louvor. Aleluia, Senhor, amém. Nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos sofrimentos, sobre as coisas que passam no nosso coração. Quando nós falamos um pouquinho sobre coisas do nosso coração, sobre aquilo que nós passamos, nós temos que entender que o sofrimento, ele é algo natural para nós humanos, né? A partir da queda dos nossos primeiros pais, né, nós fomos sentenciados realmente por causa do pecado a passarmos por algumas circunstâncias, né? Então, é notório que todo mundo vai passar por alguma situação. Mas para nós começarmos a entrar um pouquinho mais a fundo no texto, eu gostaria de perguntar para você, quem era você há 13 anos atrás? Tem alguns aqui que eram bebês, né? Pergunta aí para quem está do teu ladinho aí, quem era você há 13 anos atrás? O que você fazia há 13 anos atrás? Houveram algumas caretas, né? Algumas carinhas meio, meu passado foi meio nebuloso. Mas glória a Deus porque nós servimos um Deus que nos resgatou, amém? E nós não conseguimos ser a mesma pessoa durante tanto tempo. E graças a Deus por isso, porque imaginou, com a mentalidade de criança, num corpo de adulto, não ia dar certo, não é mesmo? E o Espírito Santo vai nos moldando de acordo com que vamos crescendo, e nós vamos passando por situações que vão forjando o nosso caráter, que vão nos fazendo crescer. E esse é um processo natural. E quem escreveu aqui esses versículos que nós lemos no início do culto foi Paulo. 2 Coríntios é um dos livros mais rígidos do Novo Testamento. Ele foi escrito por volta de 46, lá depois de Cristo. E nessa época, Paulo, ele estava no auge do ministério dele. E faziam 13 anos que ele tinha se convertido. Então, o Espírito Santo já tinha tratado muita coisa no seu caráter. O Espírito Santo já tinha moldado muita coisa na vida dele, para ele poder falar isso que ele falou nesses versículos que nós lemos. Mas se nós fôssemos perguntar para Paulo, né, quem era ele há 13 anos atrás, ele daria a resposta que está lá em Filipenses 3,
que ele fala assim, olha, eu tinha muito, muito o que me glorificar na minha própria carne. Porque Paulo, ele era o bom da área, gente. Ele era rico, ele era mestre, ele era fariseu, ele era hebreu de hebreu, ele veio lá da tribo de Benjamim, ele foi criado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era o cara na época. Gamaliel era o representante da lei, ele era muito importante naquela época. Então, Paulo foi criado com o melhor, pegou o melhor, ele sabia tudo de Torá e Pentateuco. Ele era mestre nisso. Então, com certeza, Paulo se achava, né? Tanto que ele fala, eu tinha muito do que me gloriar em mim mesmo. Mas, de repente, ele conhece a Cristo, ele realmente, né, cai do cavalo, literalmente, ele cai do cavalo, ele tem um encontro real com Cristo. E isso muda toda a vida dele de uma forma que ele já considera perda tudo aquilo que ele considerava que era bom antes. Ele considera isso como nada, porque ele é reduzido a servo, e ele entende isso. E alguns versículos antes, dos que nós lemos, Paulo fala assim, olha, eu conheci um cara, o cara que era o bom da área, o cara que se achava, mas ele foi reduzido a servo. E quando ele fala isso, ele está falando dele mesmo, ou seja, ele está reconhecendo que ele passou por uma grande transformação na vida dele. E ele continua, para que não me ensoberbecesse o coração das revelações, ou seja, para que eu não ficasse orgulhoso em mim mesmo, daquilo que Deus estava fazendo através da minha vida, daquilo que Deus estava revelando através da minha vida, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E aí ele reconhece que ele é humano e que ele vai passar por situações difíceis também. Não é que porque ele está sendo grandemente usado, que Deus vai o isentar de passar por certas situações. E naquela época, quando Paulo orava, era resolvido na hora. E ele repetiu 3 vezes a mesma oração. 3 vezes a mesma oração. Ou seja, ele passou por um processo dentro do coração dele também. Mas então ele entende, quando Deus fala assim, a minha graça te basta. Ele entende que tem certas coisas que vão o aproximar mais de Deus e que Deus não vai o isentar. E às vezes isso acontece na nossa vida, não é mesmo? Às vezes nós oramos sobre uma determinada situação que nós estamos passando, algo que está muito difícil. E Deus fala, minha graça te basta. Ou Ele não fala nada. Quando Ele não fala nada, é ainda mais dolorido, não é mesmo? Porque nós ficamos ansiosos, porque nós queremos uma resposta. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus conhece o momento certo de te responder qualquer oração. Deus sabe o momento certo de te dar alguma coisa. Então, se Ele ainda não respondeu algo na sua vida, aquieta teu coração. Se Ele te disse um não, busque nele o que você tem que fazer. Não vamos querer mandar em Deus. Vamos confiar nele. E há muitas respostas, muitas especulações sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. Mas, sinceramente, meu querido, hoje à noite isso não é o que mais importa para a gente. O importante aqui é como ele tratou esse espinho na carne. Como ele resolveu essa situação no coração dele. E o espinho na carne, assim como na vida de Paulo, ele também é manifesto na nossa vida. Alguns aqui têm problemas na área da saúde. Tem sempre uma doença que talvez vá e volta, e isso perturba teu coração, porque parece que não é uma cura permanente. Às vezes é uma falta. Às vezes você não teve um bom relacionamento com os seus pais, e o seu coração tem um vazio. Pode ser também um vício. Tem pessoas aqui que
Tem dificuldade, sim, de não pensar em drogas, de não querer drogas. Tem dificuldade de não pensar em pornografia, em masturbação. Há pessoas aqui que vivem presa com a mente, sabe, enclausurada por esses motivos. Há outros ainda que têm necessidades financeiras. Parece que a tua casa vive num perrengue. Parece que não passa nunca a crise financeira. O espinho na carne é manifesto dessas várias maneiras. Nós somos pessoas diferentes, mas vivemos problemas semelhantes. E essas dificuldades que são colocadas a nós, elas não devem ser tratadas por nós como algo que é para nos derrubar ou para nos parar. Mas isso deve servir como um trampolim para a gente. Vai doer? Vai. Mas isso tem que levar a gente para cima. Isso tem que não ser um fardo, mas uma ponte que vai ajudar a gente a conquistar novas coisas, nós subirmos novos degraus. Mas nessa noite eu quero falar sobre 3 pontos importantes do texto. O texto ele é muito rico, ele tem muita coisa maravilhosa, mas eu quero ressaltar 3. A primeira delas é que nós temos que reconhecer a natureza do espinho que nos atormenta. Nós temos que reconhecer aquela batalha que está tão difícil da gente vencer. Paulo reconheceu. Paulo falou assim: era um mensageiro de Satanás. O plano de Satanás era a miséria da fé de Paulo. Assim como ele fez lá com Jó. Vocês lembram da história de Jó? Ele também queria que Jó perdesse a fé. Em outras palavras, os desígnios de Cristo e de Satanás eram completamente opostos. Porque Satanás queria arruinar a fé de Paulo e queria envergonhar a Cristo. Enquanto Cristo queria refinar a fé de Paulo e trazer glória a Ele mesmo pelo seu poder. E uma revelação para você nessa noite é que esse processo que aborda quando nós passamos por uma batalha, esse processo é parte da santificação de Deus para a nossa vida. Porque o refinamento da nossa fé, por meio de provações, nos trazem a um relacionamento mais intenso com Deus. E isso é parte da nossa santificação. Porque é fácil ser santo quando não tem nada que realmente me tenta, quando tem nada que realmente me para e me dói. É fácil ser santo. Agora, quando vem situações difíceis, aí sim, Deus quer refinar a sua fé, quer te fazer vencedor sobre essas coisas. E esse espinho na carne, muitas vezes, pode ser algo que mina a sua mente, uma fraqueza, algo que te faz padecer, seja emocionalmente, seja fisicamente. Mas nós sabemos que o inimigo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Está todo mundo bem treinadinho nisso, né? Matar os nossos sonhos, roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, destruir a nossa vida. Lá em Efésios 6 fala que o quê? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os seres espirituais do mal. Então, uma coisa muito preciosa que vocês entendam nessa noite é que aquilo que você está passando hoje tem origem espiritual. Essa situação difícil de você vencer tem origem espiritual. Mas uma coisa importante que fique esclarecido também no coração de vocês é que Deus, Ele não causa sofrimento ao mundo. E Ele também não te tenta. Mas Ele não vai te livrar de passar por determinadas situações. Vocês podem abrir comigo a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. É bem importante que vocês abram. Tiago 1, 13. A palavra fala assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Faz um asterisco aí nesse versículo na sua Bíblia,
Porque esse versículo esclarece muitas coisas no nosso coração. Porque muitas vezes nós pensamos, eu estou sendo tentado por Deus. A palavra está sendo muito clara aqui, você não é tentado por Deus. Porém, Deus vai usar algumas circunstâncias para o seu crescimento. Deus vai usar dessas circunstâncias para o seu bem. Deus amou Paulo assim como ama a mim e como ama você. Mas essas situações, esse sofrimento, não pode ser interpretado como um sinal de desprezo de Deus na sua vida. Essas situações têm que ser enfrentadas como um molde de Deus na sua vida. Afinal de contas, nós somos vasos nas mãos do olheiro, não somos? E esse moldar de Deus, muitas vezes vai doer, e vai doer muito. Porém, Deus sempre é por nós. Deus sempre é por nós. Tudo aquilo que Ele permite que aconteça na nossa vida é para o nosso bem. Romanos 8:28 fala isso, todas as coisas que o Senhor faz é para o nosso bem. Então, tenha paz no teu coração. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não entendo o porquê que eu tenho que passar por isso, e eu não vejo como isso pode contribuir para o meu bem. Meu querido, Deus o sabe. Tem coisas que nós não vamos conseguir entender na nossa pequeneza. Mas Deus o sabe. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele tem cuidado, e Ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. Mas a pergunta para você é, quão soberano é Deus sobre a sua vida, sobre isso que você tem vivido? Quão soberano é Deus? Deus é soberano para resolver isso? Então, o primeiro aspecto é, nós devemos reconhecer a natureza do nosso espinho. O segundo aspecto que nós vamos falar agora é, nós devemos entender o significado da graça do Pai. Quando nós entendemos o significado da graça do Pai, nós temos uma vida mais rica, porque nós aprendemos a descansar nele. E a graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça, ela faz parte da natureza de Deus, faz parte do que Ele é na sua essência. E Deus manifestou a graça dele na humanidade de diversas formas. Ele nos curou, Ele nos salvou, Ele nos libertou. E tudo isso foi exclusivamente pela graça dele. Porque nós não merecemos nada. Não há nada do que você possa fazer que Deus olha e fala, olha, o meu filho merece. Nós todos pecamos e estávamos destituídos da graça dele. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, nos resgatou e nos ofereceu novamente a graça. Então, quando nós falamos de graça, nós falamos de uma aliança de Deus. Num significado mais profundo, é Deus fazendo uma aliança conosco. Quando nós aceitamos aquilo que Ele fez lá no Calvário por nós, nós começamos a poder sentir a graça dEle. E essa graça dEle nos concede vida, ela nos concede salvação, ela nos concede misericórdia. Olha, eu não tenho nada, mas o meu Deus tem tudo. E se Ele tem tudo, eu também tenho tudo. A graça dEle é tudo para mim. E é essa graça que me faz acordar todos os dias, que me faz vencer qualquer coisa. Quando eu estou forte, quando eu estou em mim mesmo, eu consigo resolver qualquer situação, né? Aliás, a gente gosta de ser espertinho, assim, né? A gente se orgulha de conseguir resolver algumas coisas. A gente se orgulha de dar um final bom para as coisas. Mas quando eu estou fraco, daí sim é que eu me achego mais a Deus, porque eu reconheço que eu não consigo mais pelas minhas próprias forças, porque eu reconheço que eu não tenho mais os subsídios necessários, que eu não tenho mais recurso, e aí sim Ele opera em mim. E quando nós temos essa graça, esse favor, mais que esse favor imerecido de Deus, nós temos a graça que nos basta para enfrentar qualquer situação.
Nós temos o subsídio necessário para enfrentar qualquer situação. E isso vai nos bastar. Daí você pensa assim, isso é meio clichê, Fra, isso é meio passado. Não é, meu querido. Você só vai conseguir entender quando você realmente entregar o teu coração para Cristo e falar assim, Senhor, eu quero entender a Tua graça. Eu quero sentir a Tua graça. E isso eu não vou poder fazer por você. É só você que pode. É só você. Terceiro ponto que eu quero abordar com vocês é, precisamos buscar a maturidade espiritual. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer a natureza do espinho que nos tenta. Segundo, nós precisamos entender melhor a graça do Pai. E terceiro, nós precisamos buscar a nossa maturidade espiritual. O servo de Deus amadurece e cresce quando ele vê nas fraquezas, nas dores, nas angústias, não uma oportunidade de ficar se sentindo derrotado, mas sim, ele vê um aprendizado. Ele vê que ele pode crescer na fé dele. Ele vê que ele pode se aproximar mais de Deus. E lá em 2 Coríntios 10, ele fala assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou forte. E quando ele fala assim, eu sinto prazer, ele fala, eu considero bom, eu tenho satisfação nisso. E daí você pensa assim, que loucura, alguém ter satisfação e prazer numa aflição do coração. Para mim parece um pouco absurdo, não parece? Eu tenho prazer nessas coisas que eu sofro. Mas Paulo, ele era tão maduro espiritualmente, ele era tão bem resolvido enquanto ao ministério dele e a fé dele, que ele considerava isso tudo como algo que vai ficar aqui na terra. E é esse que tem que ser o nosso olhar realmente. Então, quando eu já ouvi muitas pessoas, na verdade, falarem assim, olha, eu estou passando por uma situação tão difícil. E essa pessoa se faz de coitadinha, e essa pessoa cria outras circunstâncias para que todo mundo tenha dó dela. Mas eu falo para você que a pessoa que é madura espiritualmente, ela não faz isso. Mas ela entrega para Deus e ela considera tudo isso lucro, porque ela está tendo em vista o crescimento dela com Cristo. E o comentário de Paulo não é um comentário de autoflagelação, né? Mas ele é um comentário que fala, olha, isso tudo vai ficar aqui, isso tudo vai passar, mas quando nós chegarmos lá na glória, a gente não vai nem querer saber das coisas que passaram, porque o que Deus tem preparado para cada um de nós é muito maior. Essas coisas aqui não vão ter a mínima importância. Mas o problema é que eu e você olhamos para as coisas terrenas, né? A gente olha para a nossa dificuldade, a gente olha para aquilo que é difícil para a gente. E é difícil a gente olhar para a eternidade. Mas nós temos que resistir a esse sentimento do nosso coração. E nós temos que buscar, sim, o que está lá no eterno. Porque é isso que vai perdurar para o resto da nossa vida, por toda a eternidade. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui vai passar. Esse corpo aqui, que dói, que padece, uma hora já era. Quando Jesus voltar, quando Jesus me levar, já era. O importante para mim é o meu galardão lá com o Senhor. E é difícil a gente falar isso quando a gente está sofrendo alguma situação na nossa vida. Você tem conseguido falar o que Paulo falou? Ou você tem ficado preso aqui ao mundo, às coisas que nós vivemos? Eu gostaria de ler um versículo que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago complementa o que Paulo falou nesses versículos. Ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A aprovação da nossa fé produz a perseverança. Você tem conseguido ser perseverante? Reflita no seu coração. E se você não tem conseguido, essa é a noite que você pode entregar a Deus e falar: Deus, eu quero ser perseverante sim, diante de tudo que tem me acontecido. Porque eu quero ser seu servo, tanto na alegria como na dor. Eu quero olhar lá no futuro, Senhor, eu quero olhar lá no eterno. Eu não quero ficar presa nas coisas que me acontecem aqui. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar no testemunho da Bianca Toledo. Está bem alta aí no Facebook. E, bem sinteticamente, ela era uma cantora gospel. Ela fez algumas escolhas equivocadas na vida dela. Mas Deus a abençoou com uma gravidez saudável. E na hora de ter o filho dela, o filho nasceu ileso, para a honra e glória do Senhor, mas ela teve uma parada respiratória, teve vários problemas na verdade, mas teve uma parada respiratória de 20 minutos. E ela teve que ser induzida ao coma. E ela passou por essa situação durante meses no coma. E de repente Deus ressuscita ela daquele coma. E aos poucos, gradativamente, Deus vai gerando um milagre na vida dela. Os órgãos vão voltando a funcionar normalmente. E isso é um processo longo e doloroso. Dentro, lá no coração dela, com certeza, ela deve ter se perguntado o porquê é que isso está acontecendo comigo. O porquê é que eu preciso passar por isso. E hoje, ela está reestabelecida. Ela está com o seu corpo são novamente. Ela pôde olhar para o filho dela, coisa que ela não pôde acompanhar nada, meses sem ver seu filho. Que mãe que gostaria de ficar meses sem ver o filho que acabou de nascer? Mas Deus tinha um propósito com essa situação que ela viveu. Deus tratou lá no íntimo do coração dela coisas que talvez nem ela pudesse imaginar. E hoje o testemunho dela alcança tanta gente, alcança tantas vidas. Pessoas são resgatadas por algo que ela passou lá no passado. Com certeza, Deus tem um propósito diante disso que você está enfrentando hoje. Você não vai entender muitas vezes, mas Deus o sabe. Deus é soberano. Talvez você possa estar passando por fraqueza. Você não consegue enfrentar determinadas situações. Você se sente limitado. Mas essa é a oportunidade que Deus te dá para você falar: Senhor, reina na minha vida. Talvez você possa estar passando por injúrias. Alguém te falou coisas que magoaram teu coração. Alguém te falou mentiras. Espalhou coisas de você que não são verdades. E Satanás quer fazer que isso seja um motivo de dor e mágoa para o teu coração. Porque isso vai gerando no nosso coração tantos sentimentos ruins. Mas Deus quer que você use isso para crescer. Porque quando nós dizemos não, eu não quero ter essa raiz de amargura no meu coração, nós crescemos em Cristo. Você pode ainda estar passando por necessidade financeira. Ai, que perrengue. Todo mundo tem o celular da moda, todo mundo tem um carrão. E eu aqui, na minha casa, mal tenho comida. Ou ainda você pode ter uma necessidade afetiva. Ai, eu nunca me dei bem com os meus pais. E isso gera um buraco no meu coração. E isso faz com que eu não me sinta amado por completo. Meu querido, nada melhor do que a falta para nos aproximar de Deus. E Deus quer que você se aproxime. Porque essa falta que você tem, você pode buscar nele e ele pode correr com o socorro imediato dele. Talvez você possa sofrer angústia, uma tristeza, uma ansiedade, eu não sei. São tantas coisas que podem afligir a nossa vida.
Mas entenda isso como uma oportunidade que Deus está te dando, para você crescer nele, para você buscar nele a graça que você precisa para você vencer isso. Quando nós entregamos tudo isso, só assim Ele pode vir com o resgate precioso dele. Só assim Ele pode nos trazer o suporte que nós precisamos. E nessa noite eu gostaria de fazer 3 apelos. E eu quero pedir para a nossa equipe já estar preparada, porque nós queremos ministrar sobre vidas aqui. O primeiro apelo, eu quero saber se tem alguém aqui que nunca falou: Senhor, eu quero te receber como meu Salvador. Eu não aguento mais a minha vida do jeito que está. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da salvação. Eu quero desfrutar dessa graça. Você pode fechar os seus olhos. Se há alguém aqui que ainda nunca declarou que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, você pode levantar as suas mãos. Estão todos de olhos fechados. Você não precisa ficar com vergonha. Alguém aqui que deseja? Fala: Jesus, eu preciso do Senhor. Amém. Segundo apelo que eu quero fazer é para você que, quem sabe, ganhou um não do Senhor. Deus falou assim: olha, eu não vou te permitir fazer isso, ou eu não vou tirar isso da sua vida. Ou ainda você que ainda não teve uma resposta do Senhor acerca do que você está passando. E terceiro apelo é para você que está enfrentando uma situação difícil e precisa de um renovo do Senhor na sua vida. Você que precisa do bálsamo de Deus para continuar encarando essa situação. Você que quer chegar ao alvo que Deus tem para a sua vida. Fala assim: ó Deus, está difícil, mas eu creio que a tua graça vai me bastar. Eu creio que o Senhor vai me ajudar a chegar ao seu alvo, Pai. Se você está em alguma dessas situações, venha até aqui à frente. Receber uma oração. Venha até aqui à frente, receber a cura, o renovo. O Senhor nessa noite quer fazer algo na sua vida, mas você precisa tomar uma atitude, dar um passo de fé. Venha com o seu coração aberto. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Pai. Pai, as situações que nós enfrentamos são tão difíceis, Senhor. Há tantas coisas que afligem as nossas vidas. E como é difícil receber um não, Senhor. Ou como é difícil, Senhor, o Senhor não responder algo para o nosso bem. Pai, mas o Senhor é soberano sobre tudo isso, Deus. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Senhor. Dando a eles, Pai, a força, Senhor, para prosseguir, Pai. Dando a eles a direção a que seguir, Pai. E se eles não estão conseguindo saber, Pai, trabalhar com o seu não, dá a eles, Pai, a condição, Senhor, para continuar, Pai. Dá a eles, Pai, os subsídios que eles precisam, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa os meus irmãos que estão passando por grandes lutas, Deus. Abençoa-os, Pai, com força, Senhor. Abençoa-os, Pai, com a Tua graça, Senhor. Porque eles querem chegar ao fim da carreira que é proposta para eles, Pai. Eles querem, Senhor, serem servos de acordo com o Seu coração, Pai. Pai, vem com a Sua graça maravilhosa, Pai. Que eles possam entender, Deus. Que eles possam entender o significado da Sua graça, Pai. Que eles possam buscar em Ti, Senhor, a força que eles precisam, Pai. Vem com o Teu socorro, Senhor. Trata, Senhor, a vida de cada um, Pai, do que cada um precisa ser tratado, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, que não seja, Pai, luta nenhuma, Pai, que venha afligir, Senhor, o coração de cada um, Pai.
mas que cada um possa estar firmado, enraizado em Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que tudo contribui para o nosso bem. Ah, Senhor, nós confiamos na Tua presença, Deus. Nós confiamos, Pai, que o Senhor cuida e sabe o que é melhor para cada um, Senhor. Ah, Jesus, nós Te louvamos, Deus, nós Te bendizemos. O Deus da minha salvação, és o meu Deus.